Estas são imagens de uma casa que foi incendiada na noite de sábado no bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. Mas esse incêndio foi provocado após um homem que não aceitava o fim do relacionamento matar sua companheira com 11 facadas e depois ateou fogo na vítima. Os moradores contaram que o casal tinha um relacionamento de 8 anos e brigavam constantemente. Na tarde de sábado, ouviram ambos brigando. À noite, viram fumaça saindo da casa e encontraram a mulher morta e queimada no local. O corpo de bombeiros teve que ser chamado para controlar o incêndio na casa. Os moradores ainda agrediram o suspeito, que conseguiu fugir. Ele foi identificado apenas pelo nome de Wilson de Carvalho Santana, de 38 anos, que segue foragido. A vítima foi identificada como Verônica Sena Santos, de 37 anos. A família publicou postagens na internet onde pede justiça. Crimes como esses são caracterizados como feminicídio, ou é um caso de violência doméstica familiar ou menosprezo da condição da mulher, que é o assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser mulher. Os motivos mais comuns são ódio, o desprezo, ou sentimento de perda do controle da propriedade sobre as mulheres comuns em sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios ao feminino, como é o caso brasileiro. Dados da Rede de Observatório da Segurança mostram que no país, 5 mulheres são vítimas de feminicídio por dia e 2.000 são agredidas por hora. No tempo de pandemia, o número subiu para 3 mulheres que sofrem feminicídio por dia. Em 58% dos casos de feminicídio e em 66% dos casos de agressão, os criminosos eram companheiros ou havia algum relacionamento afetivo com a vítima. Ele agrediu com golpes de faca. O caso foi registrado com um agravante de feminicídio. O feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Já haviam sido agredidas antes. Se trata de um caso de feminicídio. No Amazonas, entre março e dezembro de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus, ocorreram 15 feminicídios, um a cada 20 dias, segundo a série Um Vírus e Duas Guerras. Isso representa um aumento de 67% em relação ao mesmo período do ano de 2019. Alguns desses crimes ganharam repercussão nacional, como o da Miss Manicoré Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos. O assassinato de uma Miss no Amazonas chocou o país esta semana. O corpo de Kimberly Mota foi encontrado no apartamento de Rafael Fernandes, o ex-namorado dela que tentou fugir para a Venezuela, mas que foi capturado na fronteira. Mais do que ciúmes, Rafael tinha obsessão por Kimberly e não aceitou o fim do namoro. Rafael, por que você fez isso, Rafael? Rafael, o que aconteceu, Rafael? Por que você fez isso? Se ele visse alguém no vídeo, nas fotos que ela tava, ele brigava porque ele pensava que em todo lugar que ela ia tinha alguém, tinha homem, ele era assim. Ele tentava limitar o acesso dela a falar com determinadas pessoas, então isso não deixa de ser uma forma de uma violência contra a mulher. Rafael foi preso na cidade de Pacaraima, interior de Roraima, quando tentava fugir para a Venezuela. O crime aconteceu em maio do ano passado. Rafael permanece preso no Centro de Detenção Provisória Masculino 1, o CDPM-1, aguardando o julgamento por um júri popular. A pena por feminicídio é de 12 a 30 anos de prisão. E não são apenas as mortes registradas. Há também um grande número de mulheres que são agredidas por dia no estado do Amazonas. Essas fotos mostram as marcas de violência sofrida por Tereza Vitória Pinheiro, de 22 anos. Ela foi agredida e estrangulada no dia 20 de março pelo seu ex-companheiro, Marcelo Oliveira Gonçalves, de 40 anos. Ele foi preso no dia 8 de abril. Os 2 laudos que ela sofreu, teve essa pressão craniana, onde estourou vários vasos no olho, no rosto dela, por essa esganadura, que ele disse que somente fez para ela abrir a boca porque ela tinha mordido o dedo dele. E ela disse que mordeu o dedo para não sofrer, o feminicídio que estava prestes a acontecer. A delegada Débora Mafra é titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher e ela recebe denúncias todos os dias de mulheres agredidas. A agressão física é um dos principais crimes relatados, mas o interessante em tudo isso é notar que ela já sofre violência doméstica em outros tipos de violência, como a verbal, moral, psicológica, às vezes até sexual, mas ela não tinha percebido.
quando chega na integridade física, que ela percebe que sofreu uma violência doméstica e é o momento que ela decide tomar uma atitude. Registros em estatística, começa com o ex-companheiro por não aceitar o término do relacionamento, seguido do companheiro. Na maioria dos casos, no estado do Amazonas, uma similaridade é encontrada: o uso de armas brancas e também uma violência aplicada nos crimes. A delegada lembrou que vizinhos ou familiares, se suspeitarem que uma mulher foi agredida, podem fazer a denúncia. É brutal porque acontece dentro de casa, tanto que nossas mulheres, no Brasil, a maioria morre em feminicídio. E 95% delas nunca denunciaram o seu agressor, porque na verdade elas estão presas no ciclo da violência doméstica e não conseguem se libertar para fazer uma denúncia e não acreditam que vão chegar no feminicídio. Elas acreditam que pode ser que melhore o relacionamento, elas dependem financeiramente, patrimonialmente, têm filhos com o agressor, então ela decide não denunciar. E nós vemos em todos os crimes de feminicídio realmente um ato muito cruel, porque são os objetos que estão na casa, geralmente são mortas por tesouradas, facadas, espeto de churrasco. A maioria das nossas mulheres morre dentro de casa na mão daqueles que jurou amar um dia, que são os companheiros, os ex-companheiros, filhos que acabam também tirando a vida de suas mães. Então nós percebemos que elas morrem na mão de conhecidos por meio cruel, que é esses meios de facas, que são muitas facadas, que a gente percebe que é um crime de ódio. As mulheres que não procuram a polícia por qualquer motivo podem procurar ajuda no Projeto Fênix, que presta apoio às vítimas de violência doméstica. Eu me chamo Jaqueline Suriadax, sou presidente e fundadora do Fênix Amazonas, que é essa rede de apoio que ajuda mulheres vítimas de violência, mulheres, crianças e adolescentes, todas as pessoas que estiverem passando por qualquer situação desconfortável, situação de risco. E nesse momento de pandemia, nós estamos vendo muitos pedidos de ajuda, pessoas que não denunciam, que elas sofrem caladas, elas nos buscam, nos pedem ajuda, elas estão com acompanhamento com o psicólogo. E assim, já passar por violência doméstica já é uma situação ruim. Imagina numa pandemia. A iniciativa foi criada em 2018 por mulheres que já sofreram violência e que estão dispostas a ajudar outras mulheres de forma voluntária para evitar que mais crimes aconteçam contra as mulheres.